Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de segunda-feira. Vamos para o último bloco. Estamos conversando com o Rodolfo Bonafim, ele é climatologista. Rodolfo, o Celso Silva do Marapé faz a seguinte pergunta: a represa de um lugar não pode fornecer água para outro lugar? Claro, isso já acontece. Os sistemas estão interligados, né? O problema, no caso do Cantareira, é o que centraliza a maior parte da água das represas, é que a maioria dos rios está com problema de leito, problema a nível muito abaixo. Não é só o Cantareira, existe também o sistema do Alto Tietê, que é na região de Mogi das Cruzes também, que está com problema, que está com nível muito baixo. Agora, em São Paulo, tem a Zona Sul, por exemplo, não está com esse problema de falta d'água. Acho que é mais a Zona Leste de São Paulo. Zona Oeste e Zona Norte. Exatamente. A Zona Sul, ali tem um rio, esqueço o nome daquele rio. Não é o Paranapanema, será? Eu esqueci o nome daquele rio. Lá tem um trabalho que já é feito há muitos anos, né, de prevenção, e eles não estão com falta d'água. Ali, veja bem, a Zona Sul, uma parte dela é a Billings também, prover de água aquela região ali. A Billings não está com um nível baixo, mas não tão baixo assim. Porque a Billings, ela fica próxima, inclusive, à Baixada de Cida da Serra, uma região que chove mais do que, por exemplo, Cantareira. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Rodolfo, para a gente tentar chegar na origem. Aonde que nasce a água? O nascente da água? Nasce aonde? Nos rios? Quais são os elementos que formam a criação, essa é a forma, a palavra que vem à cabeça, da água? É só quando tem nascente de rio, por exemplo? No Brasil, os nossos rios são alimentados basicamente pelas chuvas. Os outros países, por exemplo, aí no Peru, né, onde tem a Cordilheira dos Andes, não só a chuva, como também pelo derretimento do gelo na primavera. Então você teria que trazer uma placa de gelo, colocar no Cantareira com a temperatura forte, ela derrete e de repente consegue melhorar o nível, lógico, que é algo impossível, mas a gente fica imaginando quais as alternativas. Nós temos o aquífero Guarani, que é um lençol subterrâneo. Justamente a água da chuva... A quantidade desse aquífero é suficiente para melhorar o nível do Cantareira? Sim, ele tem bastante água ainda, né? O problema justamente é captar essa água que não é fácil, né? Por exemplo, em Ribeirão Preto, essa água tem lugares que ela aflora, tem pontos que ela é aflorante. Em São Paulo, para você pegar essa água, tem que cavar muito, 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 e essa água pode estar, inclusive, com resíduos já contaminada. Existem pontos do aquífero que já podem estar contaminados por programa de agrotóxico, cemitérios clandestinos, por exemplo, e ocupações em nascentes de rios. O Uriel fez a pergunta no bloco anterior e você ratificou o quanto que é prejudicial a impermeabilização nas cidades. Se a gente fala de Santos e São Paulo, então, eu acho que o problema é o mesmo, né? A falta de uma infiltração de água no solo para melhorar a cidade, a oxigenação, ou seja, todos esses fatores que a impermeabilização ela não permite. Ela, pelo contrário, cria-se uma espécie de uma barreira, né, nas cidades. Então, a água não infiltrando não vai alimentar o lençol freático, né? E o lençol freático fica justamente mais profundo, muitas vezes com menos reserva de água. Isso é muito prejudicial realmente à cidade, né? A cidade como um todo. A Maria Célia do Valongo, a causa dessa falta de água poderia ser o desmatamento em volta das represas? Justamente, veja bem, aqui na Baixada nós, apesar poderia ter o problema do desmatamento também como um fator grave, mas nós temos o mar aqui como nosso aliado. Então falta umidade por causa do desmatamento, o mar compensa. Agora em São Paulo e outras regiões não tem o mar para compensar. Desmatou, muda o clima da região, que poderia ser mais úmido acaba ficando muito mais seco. E uma observação também, lógico, nós estamos não sei a quantos metros acima do mar, mas os 33 graus aqui em Santos não é tão quente quanto 33 graus na capital. Será que é por causa da altura, por causa da proximidade, e por causa das construções, da característica da metrópole ou da megalópole, por exemplo? Então, a cidade de São Paulo, ela está passando por um processo de mudança climática muito radical. Não digo só São Paulo que é o foco, a cidade principal,
mas inclusive a grande São Paulo, as cidades ali ao redor. Por exemplo, Ribeirão Pires era uma cidade que tinha praticamente neblina todo final de tarde. Já isso não acontece, o clima está muito mais seco e muito mais quente, fruto justamente do desmatamento, como falou a nossa E em Mogi você telespectadora. tem aí uma presença forte da área rural, por exemplo, né? Pois é. E São Paulo, esse paredão todo de edificações, espigões, foi fazendo com que a cidade ficasse mais aquecida. Além disso, isso também é um problema climático global também, né? Porque essa onda de calor foi uma onda totalmente anômala. Essa época do ano realmente é uma época de seca. No interior, a gente sabe disso. São Paulo também fica mais seco, mas não dessa forma. Quase 40 graus em São Paulo, isso nunca aconteceu. São Paulo, até mais ou menos final dos anos 80, era uma cidade relativamente de clima ameno. Você estava aqui com 35 graus no verão, subia para São Paulo, estava 28, 30 graus com um solzinho fraquinho, fraquinho. Verdade. Agora está ao contrário, lá está mais quente do que aqui. Não que aqui o clima daqui tenha mudado, mas o de lá com certeza mudou bastante e para pior. Rodolfo, a Júlia Ferreira do Boqueirão, a construção de muitas barreiras para construir hidrelétricas pode ter causado a falta d'água? A questão, barreiras seriam barragens, no caso, isso? Isso. Como barragens, né? A palavra ali está como barreiras, mas acho que é seriam barragens. justamente. Na verdade, veja bem, a hidrelétrica, ela é o tipo de usina que ela não causa, assim, um impacto ambiental, como, por exemplo, de uma termoelétrica. Uma termoelétrica, ela vai poluir a atmosfera, porque são emissão de gases que estão em jogo. Tem muitas termoelétricas que são de carvão, outras são de diesel. No caso da hidroelétrica, o que vai acontecer é o seguinte: para você construir uma hidroelétrica, você vai ter que alagar uma grande quantidade de terras, vai ter que tirar muitas pessoas do lugar, inclusive animais vão sofrer com esse alagamento também, vai causar um impacto ambiental dessa natureza. Justamente você alterando justamente essa fauna e essa flora, mudando de lugar, vai causar realmente um impacto no sentido de haver uma mudança climática. A Vanessa Medeiros do Gonzaga, qual o motivo da cidade de Santos ter o tempo tão instável? No mesmo dia faz sol, chove e tem ventos fortes. Realmente, a cidade de Santos é uma cidade que tem um clima muito particular, um microclima só dela. Das cidades da Baixada, é a cidade mais quente, que está mais sujeita, inclusive, ao vento noroeste. O noroeste aqui é mais forte aqui. Até chove mais em alguns lugares do que em Santos do que em outros lugares da Baixada. E se pegar a Baixada como um todo, por exemplo, é diferente o clima daqui, por exemplo, do litoral do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é mais seco, chove menos lá, aqui chove muito mais, porque nós estamos numa zona de transição do clima lá do sul do Brasil, que é o clima subtropical mais frio, e do clima mais quente tropical. Nosso clima aqui seria um clima de tropical de transição. Então, por aqui passam muitas massas de ar frias e quentes também. Agora, o que você já pode adiantar aos nossos telespectadores com relação ao verão que se avizinha aqui na nossa região? Vai ser um verão mais forte, de clima, de temperaturas altas se comparadas ao último verão? Douglas e telespectadores, ainda não existe um consenso de como vai ser esse verão aí de 2014 para 2015. Ainda não existe um consenso. O que existe é o seguinte: esse calor aí anômalo, como volto a repetir, deve ter sido causado pelo El Niño. Até muitos me perguntaram, poxa, por que a Baixada, por que Santos não teve o calor intenso como teve aí em São Paulo e outros lugares? Justamente, esse El Niño, né, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que se reflete no mundo inteiro, ele acabou se intensificando numa época que as águas aqui do nosso Oceano Atlântico, na nossa costa, estavam mais frias. É uma época de transição. Sim. Então, essa temperatura mais fria da água criou uma espécie de bloqueio. E por isso nós ficamos... Que a gente acabou não sendo atingido por altas temperaturas. As nossas temperaturas mais altas, de 28, 30 graus, são normais para essa época do ano e foram causadas justamente por causa da inclinação do Sol. Um problema geográfico astronômico. O Sol menos inclinado aquece mais a superfície. Você acha que essa tendência pode continuar nesse verão? Então... rapidamente, por favor. Aqui na nossa região, o calor deve se intensificar a partir de novembro. Com esse El Niño, porque em novembro as águas já estão mais aquecidas. Agora, o verão 2014, 2015, o finalzinho
2014 e 2015 ainda é uma incógnita, os climatologistas ainda não chegaram a um consenso. Vamos esperar mais ou menos um mês ou dois para poder chegar a um consenso. Rodolfo Bonafim, muito obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço. Continua mais um pouco com a gente. Chegamos ao final dessa edição de segunda-feira do Hora Geral. Espero que você tenha aproveitado um pouco mais do nosso entrevistado, o climatologista Rodolfo Bonafim. Parabéns para o Alexandre Anis, hoje completando mais um ano de vida, a Márcia Gavioli, a Yara Torres, o Tércio Almeida, a Cecília Mantovani, Amador Martins, enfim, todos os nossos amigos que estejam hoje mais um ano de vida, saúde, felicidade, paz e, lógico, um abraço assim, ó, um abraço muito forte para você. E quero também mandar um abraço especial ao meu amigo Carlos, que é o presidente do Centro Espanhol. Estávamos ontem lá numa bacalhoada muito agradável com muitos amigos espanhóis. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, os nossos amigos espanhóis que estão sempre acompanhando a programação aqui do Hora Geral. Amanhã tem mais às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.